pessoas completamente inconsequentes e desprovidas de um certo razoável entendimento de interpretação do que é dito e feito, lido, enfim. As pessoas realmente têm dificuldade de interpretação. Vamos lá, vale aqui uma explicação para você que quer entender. Quando houve todo aquele clamor para o clube fazer um boletim de ocorrência sobre a apropriação indébita, no caso do André Sanches, pelo uso indevido para fins pessoais do cartão corporativo do Corinthians, como a gente não está aqui para ficar lacrando, não está aqui com interesse, né? Não estamos aqui com um perfil fake, com interesse em político nenhum, com dirigente nenhum, o que eu fiz? Eu mesmo abri a entrevista coletiva do Romeu Thomaz Júnior questionando sobre essa possibilidade do Corinthians. Nem lembro se eu abri a coletiva, mas enfim, fiz o questionamento para o Romeu Thomaz Júnior sobre essa possibilidade. E aí, vai fazer o boletim de ocorrência, não vai? Por que fez, por que não faz? Sobre a apropriação indébita, pelo uso do cartão e tudo mais. Justamente para vocês terem a resposta sobre isso, já que era um assunto tão falado. Pois bem, ele deixou claro ali que não é o conselho que tem que fazer, que é a diretoria e tudo mais, mas tinha que ver se deveria fazer ou se não deveria fazer, porque isso poderia se reverberar contra depois. Em seguida, eu e demais jornalistas, não só eu, conversamos com o Leonardo Pantaleão, porque ele é o superintendente jurídico do Corinthians, estava por ali e a gente questionou. Panta, vem cá, vamos lá, explica aqui, por que o clube não faz um boletim de ocorrência de apropriação indébita do André Sanches, né? E aí o Pantaleão explicou de maneira extremamente técnica, né? Não deu uma opinião para ninguém. Falou, gente, vamos lá, pega a lei, o que está escrito na lei, apropriação indébita, tá? Por que não pode ser feito um boletim de ocorrência neste momento, né? E aí eu expliquei para vocês naquele vídeo lá atrás e posso repetir aqui para vocês o que me disse Leonardo Pantaleão. E aí as pessoas ficam, o Salazar isso, o Salazar aquilo, porque o Salazar... Não tem o Salazar. Eu não estou dando a minha opinião, não fui eu que escrevi a lei, não fui eu que dei a declaração e eu não estou dando a minha opinião. É só ter um mínimo de capacidade intelectual para perceber que eu não estou dando a minha opinião em nada disso. Eu estou apenas informando e levando a informação. Dei até o nome de quem, da versão, né, de quem fez essa afirmação, eu dei essa explicação. Ali estávamos em volta de Leonardo Pantaleão, eu e vários jornalistas, ele explicou e eu falei, essa aqui é uma conversa em off ou posso dizer que você explicou isso? Não, pode dizer que foi eu que disse, não tem problema nenhum. Eu vim para o vídeo e expliquei, mas as pessoas, enfim, preferem não entender. Mas é isso. E o que o Leonardo Pantaleão explicou? Que o Corinthians não fez o boletim de ocorrência contra o André Sanches por apropriação indébita porque ainda não foi configurado a apropriação indébita. Simples assim. A apropriação indébita, você precisa ter a cobrança e a recusa. Foi isso que ele me explicou. Olha, eu te empresto meu carro, aí você usa, né? Está usando o carro. Você pode começar a usar o meu carro de maneira indevida, né? Ou não me devolver o carro no momento que eu te peça. E eu falo assim, não quero que você use o carro dessa maneira. E você continua usando a apropriação indébita. Peraí, o carro não é seu, você não vai fazer dele o que você quiser. Eu estou te cobrando, né? O carro é meu. E se eu falar devolve o carro, você tem que devolver o carro. Se você não devolver o carro, cara, peraí, isso aí não é seu, né? Apropriação indébita. O uso do cartão corporativo do Corinthians é como se fosse, é uma prerrogativa do presidente. É moral, não sei, mas é uma prerrogativa. O clube precisa cobrar, os órgãos fiscalizadores do clube, o clube precisa cobrar o presidente. Vem cá, você usou errado. Se você cobrar e ele ressarcir ou ele acertar, não tem apropriação indébita. Se você cobrar e ele não fizer nada, enfim, ignorar, é apropriação indébita. Agora, e se você não cobrar? Se você não cobrar, não é nada. Então, se não houver cobrança, não tem apropriação indébita. Se fizerem a cobrança e a pessoa do outro lado ressarcir ou, enfim, não questionar e cumprir com essa cobrança, também não tem apropriação indébita. Enfim, é o que diz a lei, você pode discordar da lei, não é o Salazar. E quem me explicou isso foi o Leonardo Pantaleão. E depois que ele me explicou, peguei o artigo, fui ler a lei, inclusive fiz outras consultas na internet e é isso.
Por isso que o boletim de ocorrência não foi feito. E Leonardo Pantaleão, nesse caso, agora eu vou falar, porque tinham vários jornalistas lá que podem testemunhar isso, ele não emitiu opinião dele em momento nenhum. Nenhum. Ele só disse ali o que explica a lei, falou como um advogado, ó, a lei diz isso, isso e isso, vou até explicar para vocês, fez algumas analogias e é essa a situação. Por isso que não tem boletim de ocorrência, porque no Corinthians nós não encontramos nenhuma cobrança não respondida pelo Andrés. E quando ele foi cobrado, ele ressarciu imediatamente. Então, como é que faz um boletim de apropriação indébita por causa disso? Tá? Então, isso é uma coisa. Agora, entendam outra coisa. Percebam, por favor, atenção aqui. Tem gente com dificuldade. Isso não quer dizer que o André Sanches não vai sofrer nenhuma punição dentro do Conselho Deliberativo do Corinthians. A apropriação indébita, nós estamos falando de crime, na esfera criminal da justiça brasileira. Se não tiver o crime de apropriação indébita, não quer dizer que não vai acontecer nada dentro do clube. Porque você pode ter uma apuração, uma averiguação, um parecer e um julgamento no plenário do Conselho Deliberativo sobre a ação do Andrés ou de qualquer outro, independentemente dele ter cometido um crime ou não. Isso valeu para o próprio Augusto Melo lá atrás e vai valer agora mais uma vez. Então, por exemplo, o André Sanches, ele pode não ter absolutamente nenhum processo de apropriação indébita, nenhum boletim de ocorrência, nada disso, porque pode não se configurar a apropriação indébita em momento nenhum. Só que internamente ele pode ter problemas. Ele pode ser expulso do Corinthians, ele pode ser advertido, pode ser suspenso, como todos os outros que terão os casos avaliados e apurados na comissão de ética. O caso do André Sanches, como todos os outros, deve ser levado ao plenário para votação. E como todos os outros, ele pode sofrer algum tipo de punição. Essa punição pode ser da mais branda até a mais radical, como uma eventual expulsão dele, independentemente de ter tido apropriação indébita ou não. E até agora não teve, porque ninguém encontrou nenhuma cobrança feita e não correspondida. Esse é o ponto, simples assim. Ah, Salazar, mas ele estava licenciado. Ele estava licenciado do cargo de presidente do clube. Sabe o que isso significa? Nada. Pelo menos não sou eu que estou dizendo. Eu fui consultar especialistas da área e me disseram que não importa. Não importa, porque ele continua vinculado à empresa, entre aspas, no caso o Corinthians. Porque ele tem um cargo ali que ele está apenas meramente licenciado, então se ele fizer uso indevido do cartão no caso, ele pode da mesma maneira sofrer punições administrativas, mas se isso acontecer com ele licenciado ou não, houver a cobrança e houver o ressarcimento, de novo não se configura a apropriação indébita. Então, ouçam os especialistas e entendam que se não tiver apropriação indébita também não significa que não vai acontecer nada com o André Sanches dentro do Corinthians. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a gente pode discordar da lei, a gente pode discordar do estatuto, mas é o que está escrito e a gente vai ter que se basear por isso. Tá? Não é o Salazar, não é o Pantaleão e também não uma coisa não está necessariamente ligada à outra entre esfera criminal e comissão de ética do Corinthians. Deu para entender, gente? Bom, eu sei que tem gente aí capaz de entender, tem gente que não quer entender, tem gente que não quer que você entenda, mas eu sei que se você parar para ouvir, você vai entender e vai tirar as suas dúvidas aqui. Tá certo? Agora eu quero falar sobre a eleição da diretoria executiva. Bora falar, porque já temos um favorito. Bom, gente, seguinte, para vocês saberem de cara, Osmar Stabile é o grande favorito nesse momento, tá? Já vou explicar. Muito provavelmente a gente vai ter Osmar Stabile e Antônio Roque Cittadini como candidatos à presidência do Corinthians. O André Castro, ele deve se candidatar, mas eu ainda quero aguardar para ver se ele vai mesmo se candidatar. Por que eu estou falando isso? Porque tivemos muitas reuniões agora, muito importantes dentro do Corinthians,
E a gente precisa entender se o André conseguiu ou vai conseguir costurar apoio suficiente para lançar essa candidatura. Falo isso porque as últimas reuniões foram bem importantes e impactantes nesse sentido, tá? Osmar Stabile viveu e vive um problema, porque ele tem baixíssima rejeição ao nome dele, mas ele passou a sofrer muita rejeição a partir do momento em que ele recebeu o apoio da 82, da chapa 82, Movimento Corinthians Grande, que é a chapa do vice-presidente Armando Mendonça. A partir do momento que ele recebeu este apoio, as chapas 77, 55, 30, que são ligadas ao Augusto Melo, passaram a não querer mais apoiar o Osmar, a olhar para o André, querer conversar com o André, porque eles não pretendem apoiar o Antônio Roque Cittadini, mas eles queriam apoiar o Osmar, mas essa ligação com a 82 mexeu com eles porque eles têm uma relação ruim com a 82, com o Armando e tudo mais. Por outro lado, aconteceu da mesma maneira. Muitas chapas e grandes lideranças que estavam dispostas a apoiar o Osmar passaram a ter certa rejeição e, enfim, virou um complicador quando perceberam que ele se juntou com a 82, né? Vai receber aquele apoio e tudo mais. Isso virou um grande problema, mas, enfim, muita coisa foi costurada, conversada nos bastidores nos últimos dias, nas últimas horas. E o que eu posso falar para vocês é que, nesse momento, eu não tenho certeza se o André Castro vai conseguir lançar a candidatura dele, pode até ser que lance, mas a gente vai precisar entender se ele vai conseguir, pelo menos, o apoio ligado ao pessoal do Augusto Melo, que é chapa 77, chapa 55, chapa 30, e a gente vai ter que aguardar para ver se vai conseguir. Aparentemente não vai conseguir, né? Gente que quer, gente que não quer, talvez eles se dividam ali. Do outro lado, todos os demais não devem seguir com o André. Ele está do outro lado, ele é tido como carta fora do baralho. E Antônio Roque Cittadini tentou nas últimas horas costurar muito apoio. Ele tem alguns aliados muito importantes, o Cittadini. Só que o Osmar, até onde eu sei, chapas, deve ter o apoio aí, chapas 22, 11, 15, 10, 82 e boa parte dos vitalícios que se dividem entre Cittadini e Osmar. Os vitalícios não vão com o André Castro também, e só eles são 100, né? São 100 pessoas que representam os vitalícios, e aí eles devem se dividir entre o Osmar Stabile e o Roque Cittadini. Mas a informação que eu tenho é de que a 82, a 10, a 15, a 11 e a 22 tendem a ir com o Osmar Stabile, assim, em grande parte. E do outro lado, se perceberem que a candidatura do André está enfraquecida, ou eles abraçam o André, mesmo assim, cientes de uma iminente derrota, ou então eles migram para o Osmar, né? Existem muitos ali que pretendem votar no Osmar, já foi um candidato com eles, a chapa deles, junto com o Augusto Melo, não se indispôs com o Augusto Melo como aconteceu o Armando Mendonça e tudo mais. Portanto, fazendo algumas contas, o Osmar Stabile desponta como um grande favorito, e enquanto ele, pelo jeito, costurou bem essa situação que ficou chata por causa dessa relação com a 82, que é muito mal vista por ambos os lados. Isso não é uma opinião, é só uma informação. E tem uma questão importante aí, que o Ilmar Chavenato, que eu venho falando, desistiu da candidatura, não vai mais se lançar, mas o Pedro Luiz Soares, que é advogado, contador, membro do CORE, né, tá no terceiro mandato dele de conselheiro, é membro do CORE pela segunda vez, ele que foi secretário agora do CORE nessas ações todas contra o Augusto Melo, né? A reprovação de contas e tudo mais, solicitação de pedido de impeachment e tudo mais. Ele também é o primeiro secretário, ele foi um dos responsáveis pelo trabalho do CORE, que fez o caso dos cartões corporativos do André Sanches serem levados à Comissão de Ética. E ele também reprovou as contas do André Sanches lá atrás, quando ele também era membro do CORE. Ele foi membro do CORE lá atrás e ele também foi responsável por aquela reprovação das contas do Andrés. O Pedro Luiz Soares, dele que eu estou falando, o doutor Pedro, como a gente está acostumado a chamar, ele é da chapa 11 e ele
apareceu como possível candidato à presidência do Corinthians. Tá? Liguei para ele, confirmei com ele que ele tinha intenção, sim, né, ou tem a intenção, e só que ele passou aí o dia e provavelmente vai passar os próximos tentando entender o cenário, né, tentando entender o cenário, se é viável, se ele tem apoio suficiente para se lançar. E também se uma candidatura dele não poderia favorecer a candidatura de algum opositor, porque de repente ele racha os votos dele com, por exemplo, racha os votos dele com o Osmar e favorece o Cittadini, um exemplo. E ele também estava receoso a isso, de não ter votos suficientes e ainda complicar e favorecer alguém que ele não quer que vença. Enfim, isso estava sendo estudado por ele, portanto, assim, se aparecer uma candidatura do Pedro, não estranhem, já estou informando para vocês, mas a tendência é que ele não lance essa candidatura, e, aliás, existe uma tendência forte de acontecer o seguinte: caso Osmar Stabile vença a eleição, o Pedro pode se tornar o diretor jurídico do Corinthians se o Pantaleão se tornar de fato vice-presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. É uma movimentação que pode vir a acontecer, tá certo? Então, assim, informação importante para vocês entenderem este cenário do Pedro. O Wilmar agora retirou a candidatura, o André acabou ficando bem enfraquecido nesse momento, Cittadini perdeu muito apoio, o Osmar cresceu, Pedro apareceu como uma possibilidade, mas não deve lançar candidatura a mais. E tem uma situação importante que muita gente não sabe: a eleição é só para presidente, Isso pesa também na decisão de algumas pessoas, porque vamos imaginar que o André vence essa eleição, o Roque Cittadini vence essa eleição. O Osmar Stabile e o Armando Mendonça continuarão e voltarão a ser vices. Então você imagina, você é o presidente, aí você disputa uma eleição que você pode perder e o cara que ganha de você, ele vem para trabalhar com você, ele deixa de ser seu opositor. Como é que ficaria essa composição dentro da diretoria do Corinthians de novo? Será que de novo teremos um racha entre o presidente e os vices? Olha que situação absurda. Olha, o estatuto de fato é muito ruim e precisa ser revisto, reavaliado, refeito do zero, porque é de fato inacreditável algumas coisas que acontecem no Corinthians por causa do que está escrito no estatuto. E é isso. Portanto, senhores, informações importantes sobre esse cenário político que se desenha neste momento. E as coisas são dinâmicas. Se algo mudar, óbvio, vocês vão saber aqui na Salazar TV. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians para vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Timão. Corinthians que teve uma baixa aí de última hora, o José Martins sofreu uma fratura na mão, né? E vai passar por cirurgia, desbancando aí o time do Corinthians. O Charles deve ganhar aí oportunidade no time do Dorival Júnior. Dorival Júnior que vem sendo muito criticado aí. Uma vitória nos últimos 11 jogos. Corinthians precisa fazer o resultado aí para não entrar na zona do rebaixamento. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!